Seja muito bem-vindo a este 12º e último encontro A Bíblia Ensina que Devo Renascer. A primeira pergunta que eu quero apresentar para você: por que eu devo nascer de novo? Se eu já nasci do ventre da minha mãe, por que você deve nascer uma segunda vez? Jesus nos dá a resposta no livro de João, capítulo 3, o verso 3, naquela conversa que ele teve com Nicodemos. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. O que Jesus está nos apresentando aqui, se nós quisermos ir para o céu, nós precisamos nascer de novo. Por que isso é necessário? No encontro anterior, nós vimos que todos os seres humanos que nascem neste planeta são pecadores. E por causa disso, nós precisamos nos arrepender, e a forma que nós demonstramos isso é através do novo nascimento. A segunda pergunta: se precisamos nascer de novo, como que ocorre o novo nascimento? Ainda na mesma conversa que Jesus teve com Nicodemos, João capítulo 3, verso 4 e 5, ele nos diz: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Nicodemos, ele ficou com essa pulga atrás da orelha. Se para ir para o céu é necessário nascer de novo, como que isso é possível? Ele não entendeu o que Jesus quis dizer. Jesus responde para Nicodemos que para que alguém tenha acesso ao reino de Deus, ao céu, é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Este nascer de novo é possível quando nós nascemos da água. E este nascer da água ocorre quando a pessoa é batizada. A terceira pergunta: o que acontece quando alguém se converte? Eu quero ler dois textos da Bíblia. O primeiro é Efésios capítulo 2, o verso 4 e o verso 5. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. O que acontece quando nós nos convertemos? Deus nos dá vida. É como se nós estivéssemos mortos, porque nós somos pecadores, mas a misericórdia e o amor de Deus é tão grande, de acordo com Paulo, que ele diz que é pela graça de Deus que nós somos salvos. E esta graça é demonstrada quando ele nos dá vida. Paulo continua dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. O que acontece quando alguém se converte? Ele deixa a vida passada, uma vida de morte, uma vida velha, e quando ele se batiza, quando ele se converte, ele recebe uma nova vida. E esta nova vida é possível através de Cristo Jesus. A quarta pergunta: qual o próximo passo após crer em Jesus? Marcos capítulo 16, verso 16 diz: quem crê e foi batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Nós já falamos que todas as pessoas que vivem neste mundo serão julgadas um dia por Deus. Por isso, se você deseja ser absolvido neste julgamento de acordo com este texto, é necessário que você seja batizado, porque quando isso acontece, você está sendo salvo. No livro de Atos, capítulo 2, verso 41, depois que Pedro ele realizou um sermão, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Primeiro a pessoa crê. Depois que ela crê, ela toma uma atitude que demonstra a sua crença, que demonstra que ela quer ter uma nova vida. Isso acontece quando ela é batizada. O passo natural quando uma pessoa crê é em seguida ela ser batizada nas águas. Quinta pergunta: quem que orientou as pessoas a serem batizadas? Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, nós temos as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos enquanto ele esteve na terra. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem deu a ordem de que as pessoas devem ser batizadas
foi o próprio Jesus. Ele disse que quando os seus discípulos se espalhassem pelo mundo, anunciando o evangelho, as boas novas, eles deveriam fazer 3 coisas: discípulos, batizar e ensinar. Por isso, a igreja cristã, quando batiza pessoas, está cumprindo a ordem direta de Jesus Cristo. Se Jesus diz que nós devemos sermos batizados, o próprio Jesus, ele foi batizado? Se sim, como que Jesus foi batizado? Mateus capítulo 3, os versos 3 a 17, nós temos a história de quando Jesus foi batizado. Mas antes de entrar nessa história, Jesus ele não foi batizado porque ele fosse pecador. Jesus ele não cometeu nenhum pecado. A Bíblia deixa isso muito claro. Jesus ele fez isso porque é o que nós vamos encontrar neste texto. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus ele foi batizado para cumprir o que ele devia fazer. Quando Jesus se batizou naquele momento, ele iniciou o seu ministério de salvação aqui na terra. Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. Ora, se ele foi batizado num rio, havia muita água. E é o que o texto apresenta, porque depois do seu batismo, ele saiu da água. O batismo acontece quando alguém é imerso dentro da água. Este é o significado da palavra batismo, do grego baptizo, imergir. Alguém é batizado quando é imerso na água. Não é somente uma parte do corpo, é todo o corpo. E por que isso é importante? Por causa do simbolismo que está por trás do batismo. O que é simbolicamente limpo no batismo? Atos 22, verso 16 diz: o que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. A primeira parte da resposta de o que simbolicamente é limpo no batismo são os nossos pecados. Todos nós somos pecadores. A Bíblia deixa isso muito claro. Por isso, quando nós nos arrependemos, quando nós cremos em Jesus e nos convertemos, nós queremos que os nossos pecados sejam perdoados. E este é o desejo de Jesus Cristo para cada um de nós. E a forma que nós demonstramos publicamente que aceitamos Jesus como nosso Senhor, de que nós queremos sermos perdoados, é através do batismo, porque simbolicamente no batismo os nossos pecados são limpos. Não que haja algum poder mágico na água, mas é o simbolismo que está por trás deste rito. Oitava pergunta: qual é o significado do batismo? Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 4, diz: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Este texto de Paulo só faz sentido quando se entende o batismo, a pessoa sendo mergulhada na água. O que Paulo quer dizer é o seguinte: quando a pessoa ela é imersa na água completamente, é como se ela estivesse morrendo para a velha vida. Quando ela sai das águas, ela está renascendo para uma nova vida. A semelhança de Cristo, que um dia morreu, mas ressuscitou dos mortos. E isso também acontecerá conosco. Um dia nós, se morrermos, nós também seremos ressuscitados. Isso por causa do poder e da graça de Jesus Cristo. Nona pergunta: quando que nós nos unimos à Igreja de Cristo? Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13 nos responde: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Nós já estudamos sobre a igreja. Uma das metáforas aplicadas à igreja é essa do corpo. Paulo continua: o mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Quando é que eu e você nos unimos à Igreja de Deus? Quando nos batizamos. Porque quando isso acontece, somos batizados pelo único Espírito de
de Deus. Da mesma forma, quando Jesus, lá na Galileia, foi batizado por João e o Espírito Santo desceu sobre ele, quando nós somos batizados, o mesmo acontece conosco. Porque não se esqueça, para que nós vejamos o reino de Deus, precisamos nascer da água, através do batismo, e do Espírito. Quando que nós somos batizados pelo Espírito Santo? Quando somos batizados na água. Você quer receber o Espírito Santo da mesma forma que Jesus recebeu? Isso é possível quando você é batizado. A 10ª e última pergunta: quais as duas bênçãos que são recebidas no batismo? Atos capítulo 2, verso 38, depois de Pedro ter feito o primeiro sermão após o Pentecostes, onde eles receberam o Espírito Santo na sua plenitude, Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. As duas bênçãos que as pessoas recebem quando são batizadas: primeiro, o perdão dos pecados. Você ainda não foi batizado? Você está vivendo uma vida de pecado? Todos os seus pecados podem ser limpos e isso acontece no batismo. A segunda bênção que Deus nos dá quando somos batizados é a dádiva do Espírito Santo. O Espírito que fala ao nosso coração, o Espírito que nos aproxima sempre de Deus. A bênção que Deus quer dar é o perdão dos pecados através de Cristo Jesus e o dom do Espírito Santo. E agora, o que é que Deus espera? Depois de você ter visto toda esta série de estudos, a Bíblia ensina: reconheço que preciso nascer da água e do Espírito. Por isso, desejo ser batizado para perdão dos meus pecados. Você está longe de Deus? Você está vivendo uma vida separado dele? Essa não é a vida que Jesus deseja para você. O desejo de Deus é que você seja fiel a Jesus Cristo, que você se arrependa e se converta dos seus pecados, que você receba o dom do Espírito Santo, e isso acontece quando você é batizado. Você não deseja se batizar? Você não deseja se entregar e demonstrar essa entrega para Jesus através do batismo, que é por imersão nas águas? Que este seja o seu desejo, porque através do batismo você demonstra que quer se tornar parte do corpo de Cristo, da sua igreja.